Lucas, capítulo 5, a partir do versículo número 12, está escrito assim. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, um homem coberto de lepra veio à sua presença. Quando ele viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e pediu: Senhor, se quiser, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: Quero sim, fique limpo. E no mesmo instante, a lepra daquele homem desapareceu. Jesus ordenou-lhe que não contasse isso a ninguém. E acrescentou: Mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais, e grandes multidões afluíam para ouvir e para serem curadas de suas enfermidades. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Amém? Meus amados irmãos, a palavra do Senhor, a qual nós lemos, diz que um homem coberto de lepra chegou até Jesus. É interessante isso daqui porque ele não diz que um leproso se aproximou. E qual a diferença, pastor? A diferença é que, quando ele se refere a um homem coberto de lepra, ele está dizendo que este homem já estava em estágio super avançado, já estava num estágio terminal dessa enfermidade chamada lepra. Nós vemos que Jesus curou muitos leprosos. E a Bíblia sempre se refere aos leprosos simplesmente como leprosos. Mas este caso aqui, não. Neste caso aqui, ele enfatizou bem que era um homem coberto de lepra. Bom, então a Bíblia diz que este homem coberto de lepra aproximou-se de Jesus e se inclinou para Jesus, adorou a Jesus. Entenda que este homem, quando ele se ajoelha, quando ele se prostra diante de Jesus, ele está praticando um ato de adoração e um ato de humilhação diante de Jesus. Isso é muito diferente dos ensinos que muitos pastores passam para suas ovelhas, quando dizem: você deve ordenar, você deve determinar, você deve profetizar. Levante a sua mão que eu vou profetizar sobre a sua vida. Você deve profetizar você mesmo a respeito daquilo que você quer. Não é isso que a Bíblia ensina. Veja que o ato que esse homem teve foi de humilhação diante de Jesus. E não foi isso que Jesus nos ensinou? Não foi isso que Tiago ensinou? Não foi isso que Pedro ensinou quando eles escreveram dizendo: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, que ao seu tempo ele vos exaltará? Então, não há motivos para a gente ter outro comportamento a não ser se humilhar e adorar aos pés de Jesus. Então, irmão, se você precisa de alguma coisa, se você está necessitado de alguma coisa, irmão, não se desespere, simplesmente se ajoelhe e ore ao Senhor, se humilhe a Jesus, adore
a Jesus e certamente o Senhor Jesus terá misericórdia de você e é muito possível que o Senhor Jesus lhe conceda aquilo que você está precisando. O nosso comportamento diante de Jesus não pode ser outro, não pode ser um comportamento de rebeldia, não pode ser aquele comportamento onde as pessoas dizem: Senhor, olha, está escrito aqui na tua palavra, então o Senhor precisa fazer. Não, esse não deve ser o nosso comportamento. O nosso comportamento diante de Jesus é um comportamento de humilhação. E por que de humilhação? Porque somos nós que precisamos dele e ele não precisa de nós. Por que de humilhação? Porque ele é o Senhor de todas as coisas. Não, nós não somos Senhor de nada, nós não somos senhores nem das nossas próprias vidas. Porque Ele é o dono de todas as coisas. Foi Ele quem criou os céus e a terra e nós não criamos absolutamente nada. Ele não depende de nós, mas nós sim dependemos inteiramente dEle. Então é por isso que nós precisamos nos humilhar diante dEle. É por isso que nós precisamos entender que nós precisamos de nos humilhar. Reconhecer que Ele é o Senhor das nossas vidas. E quando nós fazemos isso, o Senhor se compadece de nós e Ele nos concede aquilo que nós tanto precisamos. A Bíblia diz que o Senhor resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. É o Senhor quem abate e é o Senhor quem exalta. Então, não se apresente diante de Deus com um coração soberbo, com um coração arrogante, não. Mas se apresente diante de Jesus com um coração contrito e quebrantado, onde Ele diz que não desprezará o Senhor. Então, irmão, o nosso comportamento deve ser esse. Mas isso também é muito interessante porque quem se aproximou de Jesus foi um leproso. E por que isso é de extrema relevância? Porque a Bíblia diz que Jesus estava numa das cidades. E esse leproso conseguiu chegar até Jesus. Leproso não podia conviver com as pessoas. O leproso não podia viver no meio da sociedade. O leproso, ele vivia fora dos muros da cidade. Os leprosos viviam excluídos, não podiam entrar na cidade. E quando por algum motivo eles se aproximavam, eles entravam na cidade, eles precisavam já de longe entrar na cidade gritando da seguinte forma: leproso, 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 e também batendo um sino, para que todos entendessem que um leproso estava se aproximando, e assim as pessoas pudessem se afastar, de maneira que ele passasse sem tocar em ninguém. E por que isso, pastor? Porque o leproso era tido como uma pessoa impura. E por que era tido como uma pessoa impura? Porque a lepra sempre foi uma doença contagiosa. Então quem é que quer pegar uma doença dessa? E se ele entrasse na cidade e não se identificasse como leproso, não cumprisse esse rito, ele morria. A sociedade o matava, porque ele descumpriu aquele costume. Mas este leproso aqui, ele conseguiu chegar até Jesus. E quando ele chega até Jesus, ele se humilha e adora a Jesus. Mas, além de se humilhar e adorar a Jesus, esse leproso, ele se direciona a Jesus com as seguintes palavras: Senhor, se queres, pode me purificar, pode me tornar limpo. Então observe esta frase. Numa mesma frase, irmãos, ele confirma, ele expõe a sua confiança em Jesus, dizendo: se queres, pode me tornar limpo.
Então ele não tinha dúvida alguma de que Jesus podia curá-lo. Ele não tinha nenhuma dúvida a respeito disso. Quando ele se aproxima de Jesus, ele não se aproxima com dúvidas. Ele não se aproxima imaginando: será que Jesus pode fazer isso por mim? Como muitos de nós fazemos. Muitos de nós, quando se aproxima de Jesus, quando vem para o culto, ou quando está orando em casa, ou nos seus momentos de oração, pensa: será que Jesus pode fazer isso? Irmãos, Jesus pode fazer tudo e qualquer coisa. Então nós não podemos, não devemos nos aproximar de Jesus com dúvida. Certa ocasião, um homem se aproximou de Jesus e disse: Jesus, o Senhor pode fazer tal coisa? Jesus olhou para ele e repreendeu com a seguinte pergunta: se eu posso? Aí ele entendeu que ele se pronunciou a Jesus de uma forma incorreta. Ele entendeu que ele falou com Jesus com dúvidas. E aí então ele corrige, porque ele olha para Jesus e diz: Senhor, me perdoe a minha falta de fé. Me perdoe porque eu me direcionei ao Senhor com dúvida no meu coração. E aí ele diz: aumenta a minha fé, Jesus. Olha só, irmãos, olha só a forma como Jesus trata as pessoas que se aproximam a Ele com falta de fé, com incredulidade. A Bíblia diz que Jesus não operou muitos milagres na cidade de Nazaré, onde ele foi criado, por causa da incredulidade do povo. Então, nós precisamos crer, precisamos ser crentes, ter fé. Então, quando você for orar, quando você vir ao culto, venha crendo, com o coração cheio de fé, de que Jesus pode fazer tudo e todas as coisas. E ele, na mesma frase, ele então se coloca à disposição de Jesus, porque ele diz: Senhor, se tu quiseres. Então, ele não tinha dúvida de que Jesus podia fazer. A única dúvida dele era: será que Jesus quer fazer? Existe uma diferença enorme entre Jesus poder fazer e querer fazer. Há uma distância muito grande. Jesus pode fazer? Pode fazer. Mas será que ele quer fazer? Será que ele quer realizar isso na sua vida? Será que ele quer exatamente cumprir aquilo que o teu coração deseja? Porque nem sempre Jesus quer. Jesus pode, mas nem sempre ele quer fazer. E nem sempre ele quer por diversos motivos. Iria faltar tempo aqui para a gente poder discorrer sobre os diversos motivos que levam Jesus a não realizar muitas coisas na nossa vida. Mas a única dúvida que ele tinha era: será que Jesus quer fazer? Mas ele se coloca à disposição. Independente se Jesus queria ou não fazer, ele se põe à disposição de Jesus, dizendo: se tu quiseres, Jesus. Ele não diz: Senhor, o Senhor precisa fazer, o Senhor tem que fazer. Não, não foi dessa forma que ele se aproximou de Jesus. Ele disse: se o Senhor quiser, ou seja, Senhor, se for da tua vontade, se o Senhor vê que isto será bom para mim, Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra, segundo o teu querer, a tua boa vontade. Essa também não foi a oração de Jesus como homem no Monte das Oliveiras, no Getsêmani, quando ele diz: Pai, passa de mim este cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade.
Foi assim que Jesus também orou. E foi exatamente desta forma que esse homem se achega a Jesus, dizendo: se tu quiseres, Senhor, se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor pode realizar esta grande obra na minha vida. Então, mais do que querer alguma coisa, é saber respeitar a vontade de Jesus nas nossas vidas. Mais do que desejar alguma coisa, é saber ter paciência a respeito da vontade de Jesus nas nossas vidas. Mais do que desejar de forma muito ardente que algo seja realizado, é a gente desejar que a vontade de Jesus seja feita nas nossas vidas. Possa ser que Jesus não queira realizar o que você tanto quer. Possa ser que Jesus não queira fazer. Mas também possa ser que Jesus queira realizar. Temos as duas possibilidades. Mas nós não sabemos o que Ele quer. Então a nós só resta o quê? Se aproximar de Jesus, se humilhar e pedir. E aguardar com paciência no Senhor, e Ele certamente irá realizar o desejo dEle na minha e na tua vida. Então, possa ser que Jesus queira, possa ser que Jesus queira fazer isso, e se Ele quiser, irmão, nada vai impedir Jesus de realizar qualquer coisa na tua vida. Nada impede o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Ninguém impede, irmão, que Jesus realize algo extraordinário nas nossas vidas. Ninguém impede. Não há forças ocultas. Não há obra de bruxaria, de macumbaria, da quimbanda, da umbanda, de feitiçaria, que vai impedir o trabalhar de Deus na tua vida. Não existe feitiçaria no mundo que possa barrar a vontade de Deus na tua vida. Não existe demônios. Não existe nada que o homem possa fazer para barrar a vontade de Deus na tua vida. Como diz a palavra, operando eu, quem é que vai impedir? E se Deus quiser operar na tua vida, quem vai impedir? Então se aproxime de Deus, crendo nessas coisas, crendo que se Ele quiser, nada nem ninguém vai impedir. Não pense você, que de repente, você não receberá coisa alguma, porque alguém disse para você, que você não conseguiria. Não pense você que não será realizado porque alguém, de alguma forma, lançou maldição sobre a tua vida, ou por meio de palavras, ou por meio de algum gesto, contra a casa de Deus, contra os filhos de Deus. Não vale encantamento, não vale feitiçaria. Podem matar bode, podem matar galinha, podem fazer farofa, podem realizar o trabalho que for, que só está jogando dinheiro fora. Pode ir para a encruzilhada, para o cemitério, pode ir para qualquer lugar. Vai te atingir? Não vai te atingir, porque em você habita o Espírito Santo de Deus. Nenhuma bruxaria dessa vai atingir a tua vida. Não tenha medo. Você vai ter medo de bruxaria? Vai ter medo de feitiçaria? Maior é aquele que está conosco do que o que está com ele. Maior é Jesus do que o inimigo das nossas almas. Essas coisas não nos atingem, nunca e jamais, não atinge de forma nenhuma. Mas era da vontade de Deus purificar aquele homem. Era da vontade de Deus. Era da vontade de Jesus. Então a Bíblia diz que Jesus então o
tocou. Mas a palavra aqui, traduzida para tocou, não é um tocar simplesmente com a palma da mão, como nós entendemos a nossa linguagem. Na nossa linguagem, quando fala tocou, a gente imagina que alguém estendeu a mão e simplesmente encostou. Não. Esse não é o sentido correto. O sentido correto é tocar, por mais que a Bíblia, aqui a tradução esteja dizendo que ele estendeu as mãos, mas não foi um toque simples. Ele estendeu a mão e abraçou aquele homem. Aí, a gente pensa, poxa, mas na lei estava escrito que qualquer um que tocasse em um leproso se tornaria uma pessoa imunda, se tornaria uma pessoa que iria precisar de uma purificação também. Que coisa, irmão. Quando um leproso tocava em alguém, aquela pessoa que foi tocada se tornava impura. E por que Jesus, então, não se tornou impuro? O leproso não tocou em Jesus, foi Jesus quem o tocou. Jesus podia simplesmente falar e aquele homem seria curado. Mas Jesus não quis apenas falar. Jesus quis abraçar. Jesus não quis apenas proferir uma palavra, como ele fez com o servo do centurião, em que o centurião disse: Senhor, basta apenas uma palavra e o meu servo será curado. E Jesus lançou uma palavra e o servo daquele homem foi curado. Jesus nunca nem sequer viu o servo daquele centurião. E bastou uma palavra e aquele homem foi curado. Jesus podia ter feito a mesma coisa com aquele leproso. Aquele leproso não tocou em Jesus porque sabia que não podia tocar. Mas Jesus quebra todos os protocolos. E o próprio Jesus toca e abraça aquele leproso. Resultado disso? O leproso foi curado. Você entende que o bem sempre vence o mal? O mal que existia na vida daquele homem não conseguiu vencer o bem que havia na vida de Jesus. Mas o bem que havia na vida de Jesus conseguiu vencer o mal que existia na vida daquele homem. A imundícia daquele homem não conseguiu vencer a santidade de Jesus. Mas a santidade de Jesus venceu a imundície daquele homem. Jesus sempre abraçou a humanidade imunda que somos nós. Sempre abraçou. Nós não abraçamos o imundo, mas Jesus abraça. Nós nunca abraçamos Jesus, mas foi Jesus quem nos abraçou. A gente nunca encostou em Jesus, mas Jesus sempre se aproximou da gente e sempre nos abraçou, independente da nossa situação e das circunstâncias. Jesus sempre nos abraça. Há pessoas que quando erram, que quando cometem um erro, um pecado grave, ele fica meio desnorteado. Eu costumo dizer que pecar é igual estar num quarto iluminado e depois apagar a luz. Já percebeu quando você entra no seu quarto para dormir, a luz está acesa, e que você apaga a luz, você fica ali alguns segundos sem conseguir enxergar absolutamente nada. De repente aquela escuridão toma conta e você não enxerga nada. Daqui a pouco, após alguns segundos, você já consegue enxergar as coisas que estão dentro do quarto. Está escuro? Está. Mas mesmo assim você consegue enxergar.
Você consegue enxergar o guarda-roupa, os objetos que estão no seu quarto. Você enxerga, mesmo com a escuridão. Por quê? Porque os seus olhos se acostumaram com a escuridão. Assim também é o pecado. Tem gente que, quando peca, ele se sente dessa forma, num quarto escuro. Faz como Adão, sente medo e foge, se afasta. Quando na realidade o comportamento devia ser outro. O comportamento de se afastar, é claro, mostra respeito e temor a Deus. Porque ele entende que errou. Ele entende que ofendeu a Deus. E aí ele sente medo. E foge. Se afasta dos irmãos. Se afasta da igreja. Não quer vir mais aos cultos. Mas esse não é o comportamento correto. O comportamento correto é: pequei. Mas o apóstolo João disse: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, saiba que existe um advogado que advoga pela tua causa, Jesus Cristo Nazareno. Paulo disse: não há outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, homem. Ele é o nosso mediador. É Ele quem faz essa mediação entre nós e Deus. Então, pecamos, erramos. Mas não vamos encontrar solução em nos afastar. Observe-se que, se aquele leproso permanecesse no seu local recluso, nunca seria curado. Ele só conseguiu a cura quando ele se aproxima de Jesus e se humilha diante de Jesus. Então essa também deve ser o comportamento da humanidade pecadora. Não se afastar, ficar isolado, ficar distante da sociedade, distante da igreja. Não, é de se aproximar e falar: Senhor, me perdoa. E certamente o Senhor lança perdão sobre a minha e sobre a tua vida. E nós somos restaurados, limpos e purificados pela santidade de Jesus. Então, Jesus efetuou essa cura. Jesus realizou esse milagre. Um milagre que ninguém podia realizar. Um milagre que ninguém podia fazer. Irmãos, há momentos na vida da gente, irmão, que nos encontramos em situações em que, mesmo que tivéssemos toda a fortuna do mundo, resolveria o nosso problema. Às vezes a gente se encontra em situações, numa posição, que mesmo se fôssemos milionários, a gente não iria conseguir resolver o problema. Porque há problemas que o dinheiro não resolve. Há problemas, há situações que dinheiro não compra. E exatamente nessas situações em que dinheiro não compra, é que Jesus opera. Quando o povo estava junto com Jesus no deserto, e que Jesus fez o milagre da multiplicação, Jesus disse para os discípulos: não vamos dispensar esse povo do jeito que eles estão, porque ainda que eles tivessem dinheiro para comprar, eles iriam morrer pelo caminho. Se eu os liberasse agora, até eles chegarem no local, no comércio, eles vão morrer pelo caminho. Ou seja, ainda que tivesse dinheiro, não iria conseguir resolver o problema. A mulher do fluxo de sangue, a Bíblia diz que ela gastou todo o seu dinheiro e não conseguiu ser curada. Então, irmão, você que está aqui na igreja me ouvindo, você que está em casa me assistindo,
Há coisas que o dinheiro não pode fazer por você. Há coisas que somente Jesus pode fazer por você. Há coisas que somente Jesus pode realizar na nossa vida. Mesmo que esse homem tivesse todo o dinheiro do mundo, não conseguiria ser curado. Por quê? Porque não havia cura para a lepra. Do mesmo jeito que hoje em dia não há cura para a AIDS e para outras tantas doenças. Uma mulher, assim que começou a pandemia, milionária, não sei dizer, não sei precisar a fortuna dela, ela escreveu, ela fez uma postagem, porque o pai dela havia morrido com o coronavírus, e ela disse: o meu pai era bilionário, e morreu por falta de algo que é gratuito, lhe faltou o ar. Há coisas que o dinheiro não compra, há coisas que o dinheiro não resolve. É por isso que a nossa felicidade e a nossa dependência nunca pode estar no dinheiro, porque tem coisas que o dinheiro não compra. Agora, quando a nossa dependência está em Cristo, a gente se sente firmes e seguros, porque sabemos que não há nada no mundo que Jesus não possa fazer. Ele pode fazer todas as coisas. Então levanta a tua mão e glorifica o nome do Senhor e seja dependente de Jesus. E aí Jesus efetua a cura e diz para aquele leproso: não conte nada a ninguém. Vá e se apresente no templo e ofereça a oferta que foi determinada por Moisés. O que é isso, pastor? As únicas pessoas, ou o único órgão, a única entidade que podia atestar que alguém era leproso, eram os sacerdotes que ficavam no templo. Era eles que analisavam a situação da pessoa e diziam: não tem jeito, você está leproso. Isso que você tem no corpo é lepra. A partir daquele momento ele recebia o diagnóstico e já recebia a punição. Era o quê? Ficar excluído, ir para um lugar recluso e ficar lá. Não podia participar de culto, não podia oferecer culto público, de jeito nenhum. Totalmente isolado. Mas eram os sacerdotes que também atestavam que uma pessoa estava curada. Daí Jesus diz: opa, não fale nada a ninguém. Primeiro, vai lá. Vai se apresentar para aquelas pessoas que disseram que você tinha lepra. Vai lá e se apresenta a eles, porque eles também vão ter que atestar que você não tem mais lepra. Vai lá e se apresenta. Bem semelhante aos dias de hoje, né, irmão? Quando a gente vai ao médico e o médico dá o diagnóstico dizendo que temos tal enfermidade, e a gente passa tempos e tempos em tratamento, correndo, fazendo tudo o que é possível ser feito. E aí, do nada, nós somos curados não pelas mãos dos médicos ou por conta de remédio, mas porque Jesus operou algo nas nossas vidas. E aí a gente se apresenta para o médico olha os exames e diz: mas eu não estou entendendo nada. Como que você conseguiu ser curado? Não dá para entender. Aqui claramente o exame diz que você tinha câncer. E agora esse exame aqui está dizendo que você não tem câncer. Que o câncer sumiu. Tem coisa que o dinheiro não compra, que só Jesus faz nas nossas vidas. Então, não estou querendo aqui dar uma de pentecostal extremista e usar de sensacionalismo. De jeito nenhum. Mas eu preciso dizer para você que as mesmas pessoas que te veem hoje dessa forma, amanhã
vão te ver diferente. As mesmas pessoas que olham para você e que avaliam a tua vida e que dão um diagnóstico, daqui a uns tempos vão olhar para a tua vida e vão ter que dar outro diagnóstico. As mesmas pessoas que abrem a boca para falar mal de você, vão ser as mesmas pessoas que vão abrir a boca e vão dizer: realmente Jesus operou grandes coisas na vida dessa pessoa. E por que isso? Para que nós sejamos exaltados, para que nós venhamos a nos destacar? Não, irmão, não é por causa disso. O texto que nós lemos diz da seguinte forma: vá e apresente-se aos sacerdotes e ofereça purificação, o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Isso está no versículo de número 14. Para servir de testemunho ao povo. Então, quando as pessoas olharem para você e ver que verdadeiramente algo de extraordinário aconteceu, eles vão glorificar ao nome de Deus. Deus vai usar a tua vida para que o nome dele seja glorificado. Deus vai usar o teu problema para que o nome dele seja glorificado. Sabe, quando Jesus realizar aquela obra que dinheiro não consegue realizar, e aí as pessoas vão olhar e vão dizer: olha, só pode ter sido Deus, porque o problema que ele tinha, dinheiro nenhum podia resolver. E se está resolvido, foi porque Deus fez. E se Deus fez, é porque ele verdadeiramente é poderoso. Então as pessoas vão olhar para a tua vida e vão glorificar ao nome do Senhor, porque vão reconhecer que só o Senhor é Deus, nos céus e na terra, e também através da tua vida. Você crê assim, irmão? Então levante a tua mão e glorifique ao nome do Senhor.